Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre MMC e MDC, né? Uma parte da maioria dos tópicos que envolvem múltiplos divisores e números primos em muitos e diversos concursos por aí afora. Então, vamos embora, vamos enrolar isso daí para que você não tenha mais dúvidas de quando utilizar cada um deles e como é que funciona o processo de uma maneira não tão complicada, né? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é quando utiliza-se cada um deles. Começando pelo MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Vem da ideia de múltiplo. Então, o múltiplo, ele tem a ver com multiplicação. Então, todas as vezes que a gente vê algo relacionado a repetições, né, fatores iguais, você tem lá uma multiplicação, algo que acontece repetidas vezes, nós estamos falando dos múltiplos e, consequentemente, do MMC. Outra coisa, acontecimentos que vão vir no futuro. Ou seja, quando eu quero que algo que está se repetindo ali várias vezes e vai acontecer em um futuro próximo, nós estamos falando dos múltiplos. Então, por exemplo, uma pessoa que toma um certo remédio que a cada 6 horas, a cada 8 horas, você vai observar que é uma repetição, né? De 6 em 6, de 10 em 10, de 8 em 8 e assim sucessivamente. Algo que acontece a cada tantos dias, ou então algo que acontece a cada tantos minutos, nós estamos falando de múltiplos. Então, se a gente quer saber algo que vai acontecer futuramente, falando de tempo, nós estamos falando dos múltiplos, tá certo? Ou então, algo que você precisa somar repetidas vezes, né? Fatores iguais, né? Então, é 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5. Se isso acontece, então é também um indicativo para múltiplos e MMC. Outra coisa, algo que envolve a multiplicação e a tabuada, né? Em outras aulas de matemática básica, você vai observar que a palavra cada ou a cada, isso aqui aparece quando estamos falando de multiplicação. Então, por exemplo, a cada tantas pessoas, a cada tantas salas tem tantas cadeiras, né? Cada quilômetro, ou então dizendo assim, um certo carro ele consegue andar tantos quilômetros a cada litro de combustível gasto, tá? Então isso aí também é outro indicativo e você vai ver isso nas questões já já. Um outro indicativo importante são os fatores primos, algo que você também precisa lembrar, né? Um número é considerado primo quando ele só consegue dividir por ele mesmo e por um. Por exemplo, o número 2, por mais que ele seja aquele que divide os outros, mas ele mesmo só consegue ser dividido pelo próprio 2, né? É o famoso primo chato, né? Todo mundo tem um primo que só divide, não gosta de dividir as coisas, né? Ou já teve algum primo chato dessa forma. Então, todos esses números aqui só conseguem ser divididos por eles mesmos ou por um, né? Você pode estar perguntando, cadê o 9, Gutierrez? O 9 não devia estar aqui, não? Não, o 9 ele consegue ser dividido por mais números, né? Ele consegue ser dividido tanto por um, quanto por 3, quanto pelo próprio 9. Então, para ser primo, só dá para dividir por um e ele mesmo. Se tem mais um outro divisor, não é mais primo. Então, a gente precisa utilizar os números primos nessa jornada, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo da banca IBAN do ano de 2022. Essa foi para assistente administrativo na prefeitura de Cubatão, São Paulo. Uma rodoviária de certa cidade, o ônibus que vai para São Paulo sai a cada 24 minutos. Então observa aqui que a cada 24 minutos sai um ônibus. Então vai ficar repetindo, 24, 24, 24. E o que vai para o Rio de Janeiro, ele sai a cada 45 minutos. Então já é um outro período de tempo. O de São Paulo é a cada 24 e o que vai para o Rio de Janeiro é a cada 45. Sabendo que às 15 horas os horários de partida desses ônibus coincidiram, certo? Estão juntos naquele momento. A próxima coincidência de horários será às. Então, para responder essa questão de maneira simples, antes de você sair fazendo uma lista aí de horários de 24 em 24, 45 em 45, vamos fazer só a lista dos múltiplos, tá? Já que é algo que se repete, é algo que vai acontecer no futuro. Então vamos lá, os múltiplos de 24. Começando pelo zero, que é a primeira multiplicação, né? Multiplicar algo por zero dá zero. Então multiplicando por 1 fica 24, depois por 2 que dá 48, depois por 3, né, 24 vezes 3, ou então só somar mais 24 aqui, mais 20 daria 68, com mais 4, 72. É igual 24 horas, né? 24, 48,
72 e agora mais 24 novamente, que vai dar 96. Eu vou parar aqui a lista, mas se a gente precisar fazer mais, a gente faz. Agora os múltiplos de 45. De 45 em 45, ó, 0, 45, com mais 45 vai dar 90, com mais 45, igual o jogo de futebol, né? 0, 45, 90, 135, com mais 45 vai dar 180. Ó, observa que nenhum múltiplo apareceu nos dois ao mesmo tempo. Então, até o momento, nós não conseguimos encontrar um novo horário de coincidência. E a lista não está nos favorecendo. Quando isso não acontece, né, ó, você não encontra números que estão nos dois, na lista dos dois ao mesmo tempo, nós podemos recorrer à fatoração, né, ó, que é o que? Fatorar o número 24 e o 45 até eles ficarem apenas com o número 1. Né? Então a gente vai dividir esses números até não poder mais. Utilizando o que? Os números primos para isso. Ó, eu vou dividir aqui ambos, vou tentar dividir, né, primeiro por 2. Só vai dividir o número 24, né, ficando assim 12 e 45. Dividindo por 2 de novo, vai ficar 6 e o 45 continua, já que ele não dá para dividir. Por 2 novamente vai ficar 3 e 45. E agora não dá mais para usar o 2, né? Não temos números pares. Dá para usar o 3. Se eu dividir por 3, ó, 3 por 3 vai dar 1 e 45 por 3 vai dar 15. Vou repetir novamente o 3, ficando 1 e 5, e depois por 5, que vai ficar 1 e 1. Quando chega aqui em 1 e 1, a gente para e multiplica todos os fatores primos que a gente encontrou. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar 2 vezes 5, que vai dar 10. E agora eu vou multiplicar o restante, né? Ó, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 9, né? Multiplicando aqui, ó. 4 vezes 9 é 40, tira 4, dá 36. E 36 vezes 10 é 360. Então eu teria que fazer essa lista aqui, ó, continuar ela. E eu só iria encontrar um número comum nos dois quando chegasse no 360. Por quê? Porque esse 360 é o meu MMC. É o mínimo múltiplo comum, né? Ou seja, na tabuada desses dois números, há um número em comum. E o primeiro número em comum é o 360. Então, após 360 minutos, esses dois ônibus vão coincidir o seu horário novamente. Como ali está tudo em horas, né? E a gente sabe um horário de partida que foi às 15, vamos transformar isso em horas, né? Ó, 360 minutos vai dar 6 horas, tá? Por quê? Porque cada hora dessa é 60 minutos. Então, isso aqui é o mesmo, ó, ou 6 horas. Então, após 6 horas, né, do horário que foi indicado lá, né, ó, que é às 15, é que vai acontecer novamente. Então, 15 com mais 6 horas vai dar 21 horas, sendo aí o gabarito a letra A. 21 horas será o horário em que esses ônibus vão sair juntos, né, vão partir juntos dessa rodoviária em direção aos seus destinos, um horário coincidido. Tá vendo? Então veja como a explicação anterior. Questões que envolvem o futuro, que envolvem esse encontro de valores que se repetem, em uma hora vão se encontrar, vão ter essa coincidência, é algo que vai acontecer de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Nós estamos falando de MMC, pode ser por lista, pode ser também por meio da fatoração. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima questão diz o seguinte: Silvia e Márcio moram em cidades diferentes no interior. Silvia vai à capital uma vez a cada 10 dias. Olha lá, a cada 10 dias, ou seja, uma multiplicação por 10, de 10 em 10. Já Márcio vai à capital uma vez a cada 12 dias. Né? Então, Silvia vai a cada 10 e Márcio vai a cada 12. Né? Eu posso até ciscar aqui para ficar fácil. Ó. Silvia vai de 10 em 10 e Márcio vai de 12 em 12. A última vez que eles se encontraram foi num sábado. O próximo encontro dos dois na capital ocorrerá em. Então a gente precisa saber um múltiplo, né, comum de 10 e de 12 ao mesmo tempo. Um múltiplo lá na frente que vai acontecer de estar nas duas listas e que a gente vai encontrar dessa forma, né? Então eu posso fazer aqui a lista, tá? Sem problema, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim sucessivamente.
E de 12 em 12, ó, 0, 12, 24, 36, 48, 60. Achamos, ó, o número 60, vou colocar aqui de outra cor, ó. O número 60 está na lista dos dois ao mesmo tempo, ou seja, é o mínimo múltiplo comum. Ó. O MMC é justamente isso, é um múltiplo que está nos dois ao mesmo tempo. O MMC aí, ó, de 10 e 12 é o 60. Se eu continuasse aí a lista, eu ia encontrar o 120 também como múltiplo comum, mas nós queremos o mínimo, tá certo? Ou seja, a próxima vez que elas vão acabar se encontrando na capital, né? O encontro futuro é MMC. Pode fazer também por fatoração, tá? Se você fatorar o 10 e o 12, assim como na questão anterior, você também vai encontrar o 60. Só que não resolveu o nosso problema ainda, né? Ela foi se encontrar num sábado. Você pode também resolver essa questão utilizando fatoração, assim como na questão anterior, tá? Sem problema, você vai encontrar também 60. Mas isso não resolve o nosso problema, porque ele quer saber o dia da semana que isso acontece. Então, como é que a gente sabe disso? Eu sei que a cada uma semana, né, 7 dias, vai repetir o sábado novamente, né? Ó, após 7 dias é sábado, após 7 dias é sábado, e assim sucessivamente, tá? Então, se eu dividir 60 dias, que é o que está acontecendo, né? A cada 60 dias, eles vão se encontrar na capital. Se eu dividir esses 60 por 7, eu vou saber quantos sábados se passaram, né? Vamos ver, ó. 60 dividido para 7 vai dar 8, tá? Porque 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 8 dá 56. E vão sobrar 4 dias, tá? Eu não vou continuar a divisão, sabe por quê? Porque ó, vão ser 8 semanas em que vai acontecer o sábado, né? Ó, 8 sábados, né? Sábado, 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 sábado. E ainda vai sobrar 4 dias ainda para completar os 60 e eles se encontrarem. Então, se vai sobrar 4, conta aí, ó, a partir de sábado. Um dia é só 24 horas depois, tá bom? Então, ó, vai lá, domingo, segunda, terça, quarta-feira. Então, será na quarta-feira o dia em que vai completar esses 60 e, consequentemente, essas duas pessoas, aí Silvia e Márcio, vão se encontrar na capital. Por isso, a resposta fica como a letra B, uma quarta-feira, tá bem? Então, se você quer saber o dia da semana, basta você dividir por 7 e o resto, né, a sobra, você vai contando 24 horas depois até chegar no resto desejado. Tudo bem? Agora vamos falar sobre o MDC, né, o máximo divisor comum. Diferente do MMC, esse fala do máximo, né? Nós queremos o máximo. E é sobre os divisores, né? Divisor é praticamente um sinônimo, ó, divisor. Você pode anotar isso daí, ó. Divisor são divisões possíveis, ó. Divisão possível. E eu falo possível no sentido de exata, tá? Ou seja, sem poder sobrar. Certo? Ó, sem resto. Tá bem? Então, divisões possíveis é que eu falo nos números naturais, onde não há resto. Certo? Divisões que sejam exatas, tá bom? Então, quando você estiver falando de questões que vão ser divisões, né? A gente está dividindo em partes iguais, nós estamos falando do MDC. Uma outra dica também é acontecimentos que são no presente, ou seja, eu estou dividindo agora, estou organizando agora, separando agora, distribuindo. São palavras que indicam a divisão e divisões de maneira exata. A divisão em partes iguais e exatas, tá? Não é uma divisão proporcional, né? Ela é uma divisão exata, partes iguais para todo mundo, onde você tem que dividir, organizar em algum recipiente, prateleiras, grupos e assim sucessivamente. A ideia, como eu falei, né, de distribuir, de separar em grupos, também indica o MDC. E uma dica muito interessante são os critérios de divisibilidade, porque alguns números, para que você não tenha que fazer a divisão, você pode saber se eles são divisíveis ou não. Quer ver? Ó? O número 2, por exemplo, todos os números pares são divisíveis por 2, tá? Vou colocar aqui um estrelinho, um asterisco. Todos os pares são divisíveis por 2. Então, se você viu que o número é par, você sabe que dá para dividir por 2. Ó, o 3. O 3, para a gente saber se é divisível ou não, a gente faz o que? A soma dos algarismos. Ó, soma dos
algarismos. E como assim, soma dos algarismos? Quando você tem um número e não dá para saber se ele é da tabuada, você soma os números que compõem ele e vê se está na tabuada do 3. Vou dar um exemplo. Ó. Exemplo. O número 102, ó, ele não termina em 3, é um número par. Você não sabe se dividindo, né, por 3 vai dar exato. Então, sem dividir, ó, soma aí. 1 mais 0 mais 2. Não dá 3? O 3 está na tabuada do 3, né? Então, 102 também é múltiplo, certo? Ó, verdadeiro. É múltiplo de 3. Já o número, ó, eu vou colocar aqui, ó, 433. Se você somar aqui, ó, 4 mais 3 mais 3 vai dar 10. 10 não está na tabuada do 3. Então, 433 também não vai ser divisível por 3. Você pode fazer a divisão aí até na calculadora, que não vai dar exato. Vai sobrar, vai dar decimal. Entendeu? Pega essa dica. Outro critério de divisibilidade bastante interessante é o do 5. Todos os números que terminam em 0 e 5, certo? Ó, terminar em 0 ou em 5. Se terminou em 0 ou terminou em 5, é divisível por 5. Olhou lá o último número, é um 0 ou um 5, pode ser dividido por 5, tá? Então, dicas bastante valiosas que você pode levar aí para sempre. E um outro também, para a gente encerrar aqui para o exemplo, é o critério do 4, tá? Para você saber se um número é divisível por 4, basta você tentar pensar assim, eu consigo dividir na metade e na metade novamente? Porque dividir por 4 é o famoso 25%. Então, se você pega aquele valor, dá para dividir no meio e depois no meio de novo, você consegue dividir por 4. Você está fazendo essa divisão por 4, tá bem? Então, pega essa dica. Outra coisa, números que terminam em 00. 00, assim, um número grande que termina em 00 é divisível por 4. Isso ajuda muito quando tem questões lá de ano bissexto que envolvem os divisores. Você quer saber se o número é bissexto ou não? Veja se dá para dividir metade e depois metade de novo. Ou se ele terminar em 00, tipo 2000, 2100, eles vão ser sim anos bissextos, né? Porque dividem por 4, tá bem? Novamente, vamos precisar dos fatores primos e você vai ver como fazer a fatoração de uma maneira um pouco mais curta e mais fácil do que a do MMC. Um exemplo. Em uma empresa, os funcionários serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tem a mesma quantidade de funcionários. Sabendo que nessa empresa há 48 homens e 32 mulheres, quantas funcionárias mulheres, olha só, haverá em cada grupo? Então, primeiro a gente tem que saber quantas pessoas, né, tem em grupo, independente se seja homem ou mulher, porque ele falou aí que tem que ser a mesma quantidade de funcionários por grupo. Agora, dentro dos grupos, pode ter aí mais homens do que mulheres, já que o total é assim, né? Então, ó, veja, é uma divisão, é no presente, é agora, é aqui e agora. Então, ó, eu vou fazer aqui o método da fatoração, 48 e 32. Vou passar aqui um tracinho. Lembrando agora que nessa divisão, né, eu vou utilizar assim números primos, né? Para quem não lembra, o 2, o 3, o 5, o 7. Geralmente só esses aqui já resolvem as questões. Mas o detalhe é, eu preciso dividir toda a linha, tá? Então os números que eu colocar aqui dividem todos os números ou toda a linha, né? Toda a linha. Se não der mais para dividir toda a linha, a gente para. Então, ó, começando aqui, vamos dividir por 2, já que os números são pares. Então, a metade de 48 é 24 e a metade de 32 é 16. Vou dividir por 2 de novo, já que é possível, né? Ó, vai ficar 12 e 8. Dá para dividir de novo por 2, ó, a linha inteira. Vai ficar 6 e 4. Dividindo mais uma vez por 2, vai ficar 3 e 2. E agora, infelizmente, não dá para dividir a linha toda, porque os números são primos. Então, a gente para aqui, tá? No MMC, a gente ia continuar, ia dividir por 3, ia dividir por 2 e depois multiplicar os fatores que a gente escolheu. Mas nesse caso do MDC, não. Isso aqui, ó, é um MDC. Um máximo divisor comum, ou seja, um maior número de pessoas que a gente pode fazer grupos com esses homens e mulheres. Será o quê? 2 vezes 2 dá 4
E 4 vezes 4, né, eu posso fazer em qualquer ordem aqui, 4 vezes 4 dá 16. Então, eu só posso fazer no máximo 16 grupos. 16 grupos é o máximo de grupos que a gente consegue fazer com 48 homens e 32 mulheres sem deixar ninguém de fora. Então, para a gente saber agora quantos homens tem em cada grupo e quantas mulheres tem em cada grupo, eu posso só dividir 48 por 16 ou 32 por 16 e a gente descobre. Ou, olha só esse macete. Os números que ficaram aqui, ó, na minha fatoração já são a minha resposta. Ó, aqui não são os homens e aqui são as mulheres. Então, em cada grupo vai ter 3 homens, 2 mulheres. 3 homens e 2 mulheres. Em cada um desses 16 grupos, tá? Então, como ele pergunta só as mulheres, a resposta é aqui, a letra E. Ó. Até as alternativas aqui estão erradas, né? Deve ser A, B, C, D, E. Tá faltando a letra B. Mas é número 2, tá? Então, nesse exemplo aqui, o MDC é 16. Mas a quantidade de homens é 3 e a quantidade de mulheres é 2 em cada um dos grupos. Ó, tem 5 pessoas por grupo. Show de bola? Deu para entender? Vamos para mais um exemplo? Esse aqui é da VUNESP, esse exemplo 2, e diz o seguinte, né? Vamos logo para a pergunta principal, que a questão é um pouco grande, né? Ó, ele pergunta aqui o número de saquinhos necessária para cumprir essa tarefa, né? Vamos descobrir que tarefa é essa, né? Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir, ó, falou em distribuir, a gente está falando de quê? De divisão. Em saquinhos de plástico, 3 tipos diferentes de parafuso, de agora em diante identificados como A, B e C. Todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade de parafuso, ó, a divisão em partes iguais aí. E sempre parafusos de um mesmo tipo. Sabendo também que foi pedido ao ajudante, que cada saquinho tivesse a maior quantidade possível, ou seja, o máximo, né? Estamos falando de uma questão de MDC. Sabendo então, são 132 parafusos do tipo A, ó, 132, 180 do B e 228 do C. Então a gente tem que dividir isso igualmente em saquinhos. E tem que ser a mesma quantidade de saquinho para os 3 tipos. Tá? Então vamos fazer a fatoração, só que como MDC. Tem que dividir o que? A linha toda. Então dividindo por 2. Ó. Metade de 132, ó, metade de 130 é 50 com mais 15, né? Dá 65, com mais 1 vai dar 66. Metade de 180 dá 90. E metade de 228 é 100 e, ó, metade de 28 é 14. Então, 114. Tá bem? Pode ir mais uma vez pela metade, né? Ó, metade de 66 é 33. Metade de 90 é 45. E a metade de 114 é o mesmo que 50 com mais 7, né? 57. Tá bem? E agora, ó, não dá para dividir mais por 2. E vamos tentar ver se dá para ser divisível por 3, né? O 33 eu sei que dá, o 45 eu também sei, mas o 57, ó, vamos só verificar, ó, 5 com mais 7 dá 12. Se 12 está na tabuada do 3, 57 também está. Então dá sim para dividir. Não vai ser em vão. 33 dividido para 3 dá 11, 45 para 3 dá 15 e 57 para 3. Pensa aí, ó. 3 vezes 10 é 30. E se você continuar aí, ó, até chegar em 57, falta 27, né? Então, ó, minha resposta é 10 com mais 9. 19, tá? 19 vezes 3 dá 57. E agora, ó, 19 é primo, 11 é primo, não dá mais para dividir todo mundo, né? A gente vai parar por aqui, tá? O MDC, né, a quantidade total de saquinhos para poder cumprir não a tarefa, né? Mas a quantidade de saquinhos em cada um dos grupos é, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, tá? Então, observe, né? Ó, o meu MDC aqui, ó, deu 12, certo? 12. E por que eu vou multiplicar ele por 3? Porque ele pergunta aqui qual a quantidade de saquinhos necessários para resolver essa situação, né? Como eu vou utilizar 12 saquinhos aqui no tipo A, 12 saquinhos no tipo B e 12 saquinhos no tipo C,
né, que é a quantidade máxima de saquinhos que dá para dividir aí igualmente, 12, 12, 12, então eu vou precisar de 36 saquinhos, letra B. Tá? Cuidado que isso aí não é a pergunta sobre a quantidade de parafusos em cada um desses saquinhos, tá? Porque a quantidade de parafusos está aqui embaixo, ó, 11 do A, 15 do B e 19 do C em cada saquinho, né? Em cada um desses 12. E vai chegar na quantidade total, não vai faltar nem vai sobrar parafuso. Mas a pergunta é sobre os saquinhos, não sobre os parafusos em cada um deles, né? Não é como a questão anterior que nós queríamos saber a quantidade de mulheres, né? Os elementos. Dessa vez nós queremos saber a quantidade de pacotes, tá bom? Então toma cuidado aí com esse tipo de interpretação. Vamos ver então outros exercícios para nós encerrarmos esse vídeo aí com chave de ouro, com algumas questões de concursos bem interessantes. Vamos lá. A questão número 1, essa aqui é da FGV 2023. Diz assim: o sapo e o grilo partem do mesmo lugar, o mesmo ponto inicial, em uma estrada reta. Eles andam em pulos. O sapo, ele salta 8,5 centímetros, né? Cada salto, tá certo? Ó, cada salto de 8,5 e 8,5 centímetros. Já o grilo salta 13,6, tá vendo? Então é uma repetição. Eles saltam numa frequência igual, né? Ó, o sapo é de 8,5 em 8,5 e o grilo de 13,6 e 13,6. Eles irão aterrissar pela primeira vez no mesmo lugar, ou aquela ideia do futuro, de algo que vai acontecer depois e vai ser simultâneo, né? Ó, no mesmo lugar, é como se fosse a palavra aí simultaneamente. No mesmo lugar. Há uma distância do ponto de partida igual a. Então nós só precisamos saber o MMC desses dois números, né? Eu vou utilizar para isso, ao invés da fatoração, os múltiplos, né? A listinha de múltiplos. Ó. Primeiro, os múltiplos do sapo, que é 8,5, né? De 8,5 em 8,5. Vai ser, ó, começa pelo 0, depois 8,5, colocar ponto e vírgula para não misturar. 8,5 mais 8,5 dá 17, exato, né? Aí 17 com mais 8,5 vai dar aí, ó, 17 mais 8 dá 25,5. Mais 8,5 novamente, é o mesmo que o dobro de 17, tá certo? Vai dar aí, ó, 34. 34 exato. Eu vou parar por aqui para ver se eu consigo um múltiplo aí do 13,6, tá? Então, múltiplos de 13,6. 0, 13,6, ponto e vírgula, mais 13,6 vai dar 27,2, mais 13,6, né? Se for só mais 13, vai dar aqui, ó, 30, 40, 40,2 com mais 0,6, né? 40,8. Vou ter que aumentar um pouquinho mais essa lista, né? Na lista de cima, mais 8,5, né? 34 com mais 8,5. Se for 34 mais 8, dá 42 e os meios, né? Mais 8,5 aqui, ó, vai dar 51. Exatos, tá? Porque aí o 8 fica 50, com mais meio fica 51. Mais 8,5 vai dar 58, 59, né? Na verdade, 59,5. Observe que a gente tem que chegar ali em uma daquelas alternativas, né? Nenhuma delas chegou. Eu poderia fazer de qualquer um que ficar mais fácil. Mais 8,5 aqui, ó. Se for só mais meio, vai dar 60. Com mais 8 fica 68. Então, ó, observe que o 68 apareceu. Mas vamos ver se esse 68 também está nos múltiplos aqui do grilo, dos saltos do grilo. Se não, não adianta estar em um e não estar no outro, né? No mesmo lugar. 40,8 com mais 13, né? Mais 13,6, né? Com mais 13 ficaria 53. Agora, o 8 décimos aqui com 6 décimos vai dar 1,4, tá? Então, ó, 53 com mais 1,4 dá 54,4. E aí eu vou somar mais uma vez 13,6, tá? Se for só o vírgula 6, né, os 6 décimos, vai dar 55. 55 com mais 13 dá 68.
que é justamente o número que aparece ali em cima. Então, confirmado para nós. Na posição 68, já que eles saíram do mesmo lugar, ó, partiram do mesmo lugar, a posição 68 é onde eles vão ficar juntinhos, né? Um do lado do outro. Tudo bem? Mais uma questão. Questão número 2, essa do Avança São Paulo. Em uma determinada avaliação escolar, os alunos devem responder um total de 20 questões. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos, ó, o que é correto, ele ganha 3 pontos. E para cada resposta incorreta, ele perde 2 pontos. Considerando que o aluno totalizou 35, ó, isso aqui é o total, em 20 perguntas, qual foi o número de acertos e erros durante a prova? Então a gente pode utilizar aqui as alternativas para ver, né? Sabendo que as corretas ganham 3 e as incorretas perdem 2, né? Então é meio que uma subtração aqui, ó. Eu vou multiplicar os acertos por 3 e os erros por 2 e aí fazer uma subtração dos dois resultados, tá? Porque o que foi multiplicado por 2 é perder 2 pontos, menos 2 pontos, tá bom? Então vamos ver se a letra A dá certo, ó. 13. Vamos ver aqui então se a letra A vai dar certo. Ó. 12 vezes 3, né? 12 vezes 3 dá 36. Né? 12, 12, 12. E 8 vezes 2 dá 16. Então eu vou ter que subtrair 36 menos 18. Melhor, menos 16, né? 8 com mais 8. 36 menos 16 vai dar aqui 20. E não é o que a gente achou, né? Ele fala aqui que ele fez 35 pontos. Né? Então não é a letra A. Na letra B, 15 vezes 3 dá 45. E 5 vezes 2 dá 10. 45 tira 10, 35 pontos. Achamos então a alternativa que corresponde à quantidade de acertos e erros desse estudante, tá certo? Você pode aí testar as outras alternativas, mas é a letra B que vai dar certo. Vezes 3 e vezes 2, bem tranquilo, é só subtrair. Então é uma questão aí envolvendo os múltiplos também. Mais uma questão. Um gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16. Então já dá para matar em uma questão de múltiplos, né? MMC de 24 e 16, tá? Mas dessa vez eu vou fazer por lista também, tá? Então os múltiplos de 24. Se eu ver que ficar muito complicado, a gente faz pela fatoração. Os múltiplos de 24 são 0, 24, os dias, né? Como se fossem dias, 48, 72, mais 24 dá 90, 7, 8, 9, né? Com mais 6 aqui, 98. 96, perdão, que é 24, né? 96. Já os de 16 são 0, 16, 16 mais 16 dá 32, com mais 16 dá 48, achamos aí, 48, aparece aí, né? Lógico, o dia 0, né? Mas como nós queremos, estou falando dos múltiplos, né? Então 0, 48, de 48 em 48, eles vão acabar viajando juntos, tá? Em um final de semana, eles viajaram juntos, é o dia 0, né? Esse aqui, esse é o dia 0. Depois de X viagens e da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajam juntos novamente, né? 48 para os dois. O menor valor de X e Y quer falar sobre os dias de viagem sozinho, né? Então, para um deles, no caso aqui o gerente, né? Para o gerente, ele viaja uma vez sozinho, antes de viajar junto, né, que é o 48. Já o assistente aqui, é 16 e 32. Ele ainda viaja 2 vezes sozinho, tá? Então, sozinho ele viaja 2 e o gerente viaja uma vez. Então, o menor número, né, para X e Y é esse, né? Você tem para X é 1 e para Y são 2 vezes sozinho antes de acontecer a viagem simultânea, né? Essa questão não quis saber
após quantos dias, né, eles vão viajar juntos. Ele só quis que somasse as viagens sozinhos até esse acontecimento, né? 1 mais 2, então, é igual a 3. Nossa resposta fica ali sendo a letra C, 3. Última questão desse vídeo, né? Vamos aqui para a questão número 4. Ela da ADM Tech, ela diz o seguinte: um floricultor, ele possui 120 rosas brancas, 50 rosas vermelhas e 70 rosas amarelas. Ele pretende fazer o maior número, máximo, o máximo possível de ramalhetes. É só um nome para os pacotes, né? Prateleiras, pacotes, grupos que contenha cada um o mesmo número de rosas, tá? De cada cor. Então é correto afirmar que cada ramalhete é composto por 10 rosas? Vamos saber, né? Primeiro temos que saber quantos ramalhetes é possível fazer, né? Divisões possíveis dessas rosas. Como? Fazendo o MDC de 120, 50 e 70, tá? Vou passar aqui um tracinho. Vamos dividir, né? Lembra que o MDC tem que dividir a linha completamente, né? Todo mundo. Então vamos dividir aqui por 2, que dá para dividir todos, né? 60, 25 e 35. Agora não dá mais para usar o 2, né? Só com números pares. E tem que dividir a linha toda, né? Vamos dividir então por 5, já que terminam em 0 e 5. 60 dividido para 5 vai dar 12. 25 dividido para 5 dá 5. E 35 dividido para 5 vai dar 7. Agora apareceram números primos, né? Então não dá mais para dividir a linha toda. Meu MDC vai ficar apenas aqui, ó, em 10. Então o máximo de divisões que a gente pode fazer com essas rosas são 10, né? 10 ramalhetes. Mas observe que a questão afirma sobre a quantidade de rosas. E isso não é verdade, né? Ó, nós temos aqui a quantidade de ramalhetes, que é 10. Mas vejam, ó, rosas brancas, rosas vermelhas e rosas amarelas. Depois que a gente divide, ó, 120 nos 10 ramalhetes, vai dar 12 rosas brancas. 5 rosas vermelhas, que é 50 dividido para 10, e 7 rosas amarelas. Nenhuma delas deu 10. E mesmo juntando, também não vai dar 10. Então essa resposta aí, a questão é falsa, tá? Responde aqui como falso. Mesmo sendo uma questão de verdadeiro ou falso, é importante você exercitar esse tipo de problema, porque eles podem aparecer, né? Outras bancas como a Sebrasp, a IGEDUC, aparecem esse tipo de pergunta. Então é importante você exercitá-las também. Ver se aquela afirmação que foi dita, ela é correta ou não. Não é porque deu o mesmo número que é verdadeiro. Preste bem atenção no que está escrito e aí você não se enrola na questão. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.